Na vastidão dourada onde o céu toca o horizonte e o solo ruge em silêncio, a vida é colocada à prova todos os dias. Aqui, não existem segundas chances. A cada passo, a natureza exige força, instinto e coragem. Mesmo os colossos da terra, elefantes, girafas, rinocerontes, precisam lutar, porque nesta terra abrasadora, até os gigantes tombam. O tempo não espera. A dor não tem espaço. Onde a morte faz morada, a sobrevivência é o único caminho. A terra se abre. O ar queima. Os últimos fios de grama secam sob um sol impiedoso. E a esperança, que brilha como um reflexo na água, esconde perigos invisíveis. Prepare-se para presenciar o ciclo mais intenso da vida selvagem. Bem-vindo à Savana Fatal, a Era da Seca. Quando o sol começa a subir e a temperatura da savana ultrapassa os 30 graus, antes mesmo do meio-dia, o tempo se torna um inimigo implacável. Cada raio solar é um lembrete de que a estação seca chegou para ficar, e com ela, a grande travessia começa. Todos os anos, desde a década de 1970, milhões de animais partem em uma das maiores migrações do planeta. Uma jornada ancestral que percorre milhares de quilômetros entre o Quênia, a Tanzânia e Botsuana. Mais de 1,7 milhão de gnus, 260 mil zebras e cerca de 470 mil gazelas de Thompson se unem em uma marcha colossal, determinada por um instinto inscrito nas entranhas do tempo. Eles não caminham apenas por alimento. Eles buscam o que resta da vida, a água. À frente do rebanho, os gnus azuis avançam como uma muralha viva. Pesando entre 200 e 250 quilos, seus corpos robustos resistem ao calor e à escassez. Seu sistema digestivo é uma arma evolutiva. Eles conseguem se alimentar até mesmo das gramíneas mais secas, onde outros falhariam. Ao lado deles, as ágeis gazelas seguem em disparos leves e firmes. Com apenas 25 quilos, elas compensam sua fragilidade com estratégia. Suas pernas esguias, seus sentidos apurados e sua incrível capacidade de extrair água diretamente da vegetação as tornam sobreviventes notáveis. Mesmo tão diferentes, gnus e gazelas compartilham o mesmo destino e formam os rebanhos mais magníficos da savana. E ao lado deles, marcham as zebras, mestres da adaptação. Seu listrado preto e branco é mais do que beleza. É confusão em movimento, uma ilusão que dificulta o ataque de predadores. Cada zebra é única. Não existem duas iguais, como impressões digitais da natureza. As zebras precisam de água com mais frequência do que os gnus, e por isso mantêm os olhos atentos e os cascos firmes. Seus corpos esbeltos, pesando até 400 quilos, as transformam em sobreviventes formidáveis.
Elas correm a até 65 km por hora. Em grupo formam verdadeiras fortalezas móveis. Neste dia, mais de 40 quilômetros precisam ser vencidos antes do anoitecer. A linha de chegada é uma pequena lagoa, uma promessa frágil diante da vastidão que ainda os separa da vida. Na dianteira do rebanho, os mais fortes lideram. Guiados por um instinto refinado, eles farejam umidade no ar e rastros invisíveis deixados por chuvas distantes. No centro, os filhotes, protegidos a todo custo. Atrás, os mais fracos, sempre à beira do abandono. Cada dia na savana é uma corrida contra o tempo. Sob o céu impiedoso, esses animais percorrem distâncias que poucos poderiam imaginar. Estudos ecológicos recentes mostram que esses rebanhos caminham, em média, de 6 a 9 milhas por dia, acelerando conforme o calor avança. As trilhas que cruzam são antigas, marcas de gerações que, por instinto, seguem os mesmos caminhos. Cada passo sobre a poeira ressecada é um testemunho de sobrevivência herdada, passada não por palavras, mas por sangue, memória e adaptação. Alguns animais chegam a perder até 15% de seu peso corporal durante esse trajeto. Outros não resistem à exaustão, mas mesmo assim, o rebanho continua, porque parar nunca foi uma opção. A cada passo, nuvens de poeira se erguem. O chão seco sufoca. A união garante força, mas também chama a atenção. Onde há vida em movimento, há predadores à espreita. Um filhote de antílope começa a se desgarrar. Ele tenta acompanhar o grupo, mas o calor é opressor e sua energia se esvai. Seus chamados ecoam na imensidão, mas aqui, parar é morrer. Mesmo sua mãe, desesperada, não pode se dar ao luxo de parar. Nos arbustos secos, olhos dourados brilham. Um leão se abaixa imóvel. Ele não precisa correr. O calor fará o trabalho por ele. O filhote se aproxima do limite. E o predador espera. A natureza não julga, apenas observa. E a savana segue seu curso, onde cada escolha, cada passo, define quem vive e quem desaparece. Quando o chão treme, não é um terremoto. É a aproximação dos verdadeiros titãs da savana. Lentamente, um grupo de elefantes machos surge no horizonte. São colossos que desafiam o próprio deserto. Animais que caminham com a força de montanhas vivas e o silêncio de uma oração antiga. Cada elefante adulto pode pesar mais de 6.000 quilos e atingir mais de 4 metros de altura. Ao seu lado, qualquer outro ser parece insignificante. Mesmo os leões não passaria de uma sombra ao lado dessas criaturas colossais. Mas apesar de toda essa imponência, os elefantes também sentem, também sofrem e também precisam da mesma coisa que todos aqui: água. Durante a estação seca, um elefante adulto precisa de mais de 200 litros de água por dia para sobreviver. E com as poças superficiais desaparecendo, a única esperança se esconde sob a terra.
Guiados por uma memória ancestral e um olfato incrivelmente aguçado, os elefantes liderados por sua matriarca seguem em direção a um local onde talvez exista água oculta. A matriarca é mais do que uma líder. Ela é a biblioteca viva da manada. Carrega em seu cérebro de 5 quilos cada lembrança de tempos de fartura, refúgios escondidos e perigos antigos. Ela não comanda com força, mas com sabedoria. Chegando ao destino, a manada para. É hora de agir. Com fortes empurrões de suas presas, os adultos começam a cavar. Seus pés maciços pisam firme. Suas trombas, verdadeiras obras-primas da natureza com mais de 40 mil músculos, retiram camadas de solo e poeira com precisão e paciência. Logo, os mais jovens se juntam, e juntos criam um poço profundo. Essa escavação não é apenas uma busca por água. É uma herança de sobrevivência passada por gerações. O local onde cavam hoje já salvou seus ancestrais décadas atrás. A matriarca não segue mapas. Ela segue memórias vivas e inscritas na essência do tempo. É a guardiã da tradição da savana. Enquanto os adultos se concentram na escavação, os filhotes observam, aprendem, absorvem o conhecimento invisível que um dia também terão de carregar. Em muitas culturas africanas, os elefantes são considerados espíritos antigos, seres sagrados que conhecem os caminhos da terra e da alma. E na prática eles se comportam como tal. Quando encontram a água, não bebem com pressa. Há uma ordem silenciosa, um respeito tácito entre os membros da manada. Até os mais novos esperam, porque aqui até o mais básico ato de beber é um ritual de união e equilíbrio. A recompensa vem devagar. Um fio d'água começa a brotar. A terra, antes seca, se rende ao esforço daqueles que não desistem. Os filhotes bebem primeiro, felizes, espirrando água, brincando como se celebrassem um milagre. É mais do que água, é renascimento. Esses poços criados pelos elefantes abastecem dezenas de outras espécies. Gnus, zebras, antílopes. Cada pegada de elefante esculpe o solo como um arquiteto invisível da vida. Cada árvore que eles derrubam abre espaço para a luz do sol, permitindo o crescimento de novas plantas que alimentarão muitos outros. Durante suas jornadas diárias, que podem ultrapassar 80 quilômetros, eles também dispersam sementes, restaurando florestas inteiras, com seus corpos e seus excrementos. Os elefantes não são apenas sobreviventes, são criadores de esperança. No centro da manada, os filhotes seguem próximos às mães. Se um deles tropeça ou se machuca, toda a manada para. Um círculo de proteção se forma. Porque no mundo dos elefantes, ninguém é deixado para trás. Eles se comunicam com olhares, com toques e, talvez o mais impressionante, com sons que nós, humanos, nem sequer ouvimos. Seus infrassons, emitidos em baixa frequência, podem ser captados por outros elefantes a mais de 10 quilômetros de distância.
E é por meio desses sons invisíveis que eles compartilham decisões, rotas e alertas de perigo. Mas há algo ainda mais profundo. Quando um membro do grupo se vai, o silêncio preenche o espaço onde antes havia vida. Os sons cessam por um instante, como se a própria natureza prendesse o fôlego. O grupo sente, não com palavras, mas com presença e ausência. Uma breve parada, um último toque, talvez um grunhido mais prolongado. E então, seguem adiante. Essa empatia silenciosa, esse luto contido, é uma das maiores provas de que a inteligência emocional é um dom divino e que os verdadeiros gigantes não são apenas fortes, são sensíveis. A jornada continua, e os passos que deixam para trás não são apenas marcas no chão, são sinais, são presentes, são caminhos. Depois de dias enfrentando o calor sufocante, a poeira cortante e o cansaço acumulado, o rebanho finalmente se aproxima da promessa mais esperada, o rio Mara. Ali do outro lado da margem, se encontra o Masai Mara, uma planície verdejante onde a vida floresce como um paraíso em meio ao caos. A grama alta e nutritiva brilha ao vento como uma miragem real. Para muitos, esse é o fim do caminho. Mas antes existe um obstáculo, um teste que poucos conseguem vencer: o próprio rio. À primeira vista, ele parece calmo. A água reflete o céu com suavidade, mas sob sua superfície turva esconde-se um dos mais temidos predadores da África, o crocodilo do Nilo. Esses répteis colossais não se movem, esperam, fundem-se com a lama como se fossem rochas vivas. Alguns deles ultrapassam os 5 metros de comprimento e 1 tonelada de peso. Seu corpo é uma máquina de caça moldada por milhões de anos de evolução. E o mais impressionante, eles podem esperar por horas, dias, sem mover um músculo até o momento exato do ataque. As primeiras zebras e gnus chegam à margem. Estão exaustos, famintos, sedentos. A hesitação é visível, mas a sede fala mais alto. O tempo se comprime. Os gnus ousados rompem a linha da margem. É um ato de coragem ou desespero, porque aqui o instinto é mais rápido que o raciocínio. Outros seguem, empurrados pelo grupo, pelo medo de ficar para trás ou simplesmente porque a espera também é mortal. A água sobe até o peito. Os animais mergulham no desconhecido e o terror silencioso se aproxima. Do fundo, olhos espreitam como lâminas submersas. Cada bolha de ar pode esconder um ataque, e a margem oposta parece cada vez mais distante. Um corpo imenso salta do fundo com velocidade aterradora. As mandíbulas, com força superior a 5.000 psi, se fecham sobre a perna traseira de uma zebra. Um grito estridente corta o silêncio da tarde. Estudos da African Wildlife Foundation mostram que entre julho e setembro, auge da estação seca, a taxa de sucesso dos crocodilos do Nilo chega a 70% durante as travessias. E o mais cruel, os crocodilos não precisam matar por fome.
Eles atacam por oportunidade, por instinto. Mesmo os maiores dons da natureza, como a água, exigem um preço. Quando o tumulto diminui, a superfície volta à calmaria. O corpo da zebra desaparece. Apenas um redemoinho indica que ali a vida se esvaiu. Mas nem os crocodilos estão completamente seguros. À medida que os lagos e rios secam, eles também enfrentam escassez. Em regiões áridas, precisam cavar buracos no barro para reter a umidade e entrar em estado de dormência, esperando muitas vezes por semanas até que a chuva volte. A travessia para os sobreviventes é uma vitória com gosto amargo. Eles continuam, com olhos ainda assustados, com perdas pesando nos cascos. Mas com a vida pulsando nos corações. Porque quem cruza o rio Mara não apenas alcança alimento, alcança uma nova chance. A noite cai sobre a savana como um manto de sombras. O calor sufocante cede lugar a um frio cortante. Mas engana-se quem pensa que esse é um momento de descanso. Na escuridão, os olhos brilham e os caçadores acordam. O silêncio é interrompido por um rugido que percorre até 8 quilômetros ao redor. É o anúncio dos soberanos da noite, os leões. Com passos quase imperceptíveis, o bando se movimenta entre a grama alta. Eles não têm pressa. Eles observam, esperam, planejam. No centro da savana seca, manadas exaustas de gazelas e zebras repousam em campos abertos. Mas o descanso é apenas aparente. Seus corpos precisam parar, mas suas mentes sabem. Qualquer som pode ser o último aviso. Na savana noturna, o som de uma folha se movendo pode significar tudo. A tensão é densa, como se o ar fosse feito de vidro prestes a se quebrar. As presas se revezam em vigília, com as orelhas atentas e os olhos abertos. Um segundo de distração pode selar o destino de todo o grupo. Os leões usam essa ansiedade a seu favor. Esperam que o medo desestruture a formação. Eles não atacam de imediato. Eles desestabilizam primeiro. À distância, uma leoa observa os filhotes de uma manada, calculando cada movimento com precisão cirúrgica. Ela se move com elegância e silêncio, como se o próprio vento a carregasse. Seus olhos não piscam, seu corpo não vacila. A perfeição da caçada começa muito antes do salto. E o mais impressionante é que não há diálogo. Cada leoa sabe o que fazer. A estratégia não é ensaiada, é herdada, é instinto puro, aprimorado por gerações. Nesse cenário, até o silêncio tem voz, e os batimentos cardíacos das presas parecem ecoar pela escuridão. A savana dorme, mas nunca está em paz. Os predadores caminham entre as sombras, e cada minuto da noite é um campo minado de decisões, entre fome, força e sobrevivência. Os leões são mais do que predadores, são estrategistas.
As fêmeas, menores, mais rápidas, são as verdadeiras caçadoras. Movem-se em silêncio absoluto, cercam o grupo, confundem, isolam. Quando o rebanho de antílopes percebe, já é tarde. Um movimento brusco, um salto. A poeira sobe, o caos se instala. É cruel? Talvez aos nossos olhos. Mas na ordem da savana é equilíbrio, é seleção. É a dança antiga entre quem precisa matar e quem precisa escapar. Mas os leões não estão sozinhos nesse jogo. Risos agudos cortam a noite. Não é alegria, é o aviso do segundo império da escuridão. As hienas malhadas. Surgindo das sombras em grupos numerosos, elas não apenas caçam, elas desafiam. Mesmo os leões sabem. Quando há muitas hienas, a disputa se torna perigosa. As hienas têm algo que os leões respeitam: coragem coletiva. Com mandíbulas mais fortes do que as dos próprios leões, elas trituram ossos com facilidade. E ao contrário da fama injusta de apenas catadoras, as hienas malhadas possuem uma das maiores taxas de sucesso em caça de toda a savana. Impressionantes 74%. Um leão isolado, cansado após uma caçada, se vê encurralado. Mais de 20 hienas o cercam. Ele ruge, tenta intimidar, mas a força está nos números. A tensão se intensifica, até que 2 outros leões chegam. A balança muda. As hienas recuam não por medo, mas por estratégia. Elas sabem a hora de atacar e a hora de sobreviver. Na savana, até mesmo os predadores se tornam presas. Durante o dia, a luta é por recursos. Durante a noite, é por território. A fome guia os passos. O instinto, os olhos. As hienas percorrem até 40 quilômetros por noite, movidas por um faro afiado e uma hierarquia matriarcal que comanda com autoridade e inteligência. As fêmeas lideram e guiam o grupo com precisão. Elas não precisam de água como os outros. Absorvem umidade da medula dos ossos. E onde os leões desistem, elas persistem. Durante a madrugada, enquanto o vento sopra entre arbustos secos e as estrelas vigiam do alto, a savana se transforma em um campo de batalha invisível. Leões rugem, hienas gargalham, a vida se esconde, a morte caminha solta. A savana africana nos impressiona com seus titãs. Leões, elefantes, crocodilos, todos imponentes, dominando a paisagem. Mas sob os nossos pés, escondido na sombra dos arbustos e entre rachaduras da terra seca, existe um universo silencioso e essencial. Este é o reino dos pequenos heróis, formigas, cupins, pássaros minúsculos, criaturas quase invisíveis que, juntas, sustentam a savana de forma invisível, mas vital.
No subsolo, onde a temperatura permanece estável entre 25 e 30 graus, as formigas constroem cidades. Suas colônias escavam túneis que se estendem por dezenas de metros. Ali, elas protegem suas larvas, armazenam alimentos e mantêm a comunidade viva. Cada uma é minúscula, mas juntas constroem fortalezas subterrâneas mais organizadas que muitas cidades humanas. E então surgem os cupins, engenheiros naturais da savana. Seus montículos podem alcançar até 4 metros de altura e são verdadeiras obras de arquitetura bioclimática. Com aberturas estrategicamente posicionadas, esses montes funcionam como sistemas naturais de ventilação, mantendo o interior fresco ali dentro. Milhões de indivíduos trabalham sem cessar. E ao fazer isso, os cupins revolvem o solo, enriquecem a terra e criam microambientes perfeitos para a regeneração das plantas. Mas eles não estão sozinhos. No céu, criaturas leves como o vento participam dessa mesma engrenagem. Entre elas está o pequeno e determinado Village Weaver, um pássaro tecelão que constrói ninhos complexos pendurados em galhos. Quando as grandes lagoas secam, essas aves não entram em desespero. Elas se adaptam, buscam cada gota de orvalho que brota nas folhas ao amanhecer e, com seus bicos sensíveis, absorvem essa dádiva líquida como se fosse ouro. Já os flamingos, aves migratórias de grande beleza, cruzam os céus da África em busca de refúgios salinos. Quando os lagos da savana evaporam, eles voam centenas de quilômetros até encontrar novas reservas, como os lagos do Quênia ou da Tanzânia. Um espetáculo de resistência e navegação celestial. Esses pássaros, por menores que sejam, têm uma missão sagrada: dispersar sementes, transportar o futuro da savana em seus voos e manter o ciclo da vegetação, mesmo nas épocas mais áridas. Enquanto os grandes lutam entre si em batalhas épicas, é o trabalho discreto dos pequenos que mantém tudo funcionando. A cada túnel cavado, a cada semente lançada, a cada gota de orvalho consumida, a savana respira. Eles não aparecem nas fotografias dos turistas, nem ganham manchetes em reportagens, mas são os que preparam o solo para os gigantes. Quando um elefante derruba uma árvore, é um cupim que transforma seus restos em fertilizante natural. Os pequenos não dominam a paisagem, eles a sustentam. E nesse sistema invisível, cada engrenagem viva tem um papel indispensável. Remova uma dessas pequenas peças e toda a savana colapsa. A grandeza da vida não está apenas no tamanho das criaturas, mas na profundidade dos seus impactos. A verdadeira grandeza não está no tamanho, mas no impacto. E na savana africana, até o menor dos seres vive uma vida grandiosa. Depois de meses de poeira sufocante, terra rachada e sol impiedoso, algo muda no horizonte.
As nuvens que antes apenas observavam de longe, agora se acumulam. O céu escurece, não com fúria, mas com propósito. Raios cortam o céu anunciando a chegada de um novo ciclo. Um trovão ribomba como a voz do próprio Criador. E então, a primeira gota cai. Como se o próprio tempo parasse para testemunhar, a água desce como um milagre. As fendas da terra absorvem cada gota com sede. O solo seco se transforma em barro vivo. A savana, antes em silêncio, desperta. É como se o coração da África batesse novamente. Cada gota parece carregar o espírito de milhares de vidas que resistiram à aprovação. A terra exala vapor, como se respirasse de novo após um longo colapso. O calor é quebrado, a tensão se dissolve, a esperança floresce. Insetos emergem do solo, como despertando de um sonho profundo. As árvores balançam suas folhas como quem agradece. Até as pedras parecem mais vivas sob a dança da água. É um espetáculo silencioso, mas absoluto. Cada animal que bebe dessa água revive não só o corpo, mas a alma. A chuva não apenas hidrata, ela perdoa. A natureza, mesmo após tanta dureza, oferece novamente a dádiva da abundância, sem cobranças, sem julgamentos. É a própria criação dizendo: vocês ainda têm uma chance. E quem já enfrentou a seca sabe o valor real de cada gota. Os elefantes são os primeiros a sentir. Surgem das sombras das árvores como guardiões emocionados, erguendo suas trombas ao céu, balançando em celebração. Um filhote corre entre as pernas da mãe, espirrando água e lama com alegria genuína, como se agradecesse. Perto dali, antílopes se aproximam das lagoas renascidas. Zebras, cobertas de barro e cansaço, inclinam a cabeça para beber. Ao redor, pequenas gramíneas verdes começam a brotar, tímidas, mas decididas. No céu, flamingos descrevem círculos, suas asas rosadas refletindo os últimos relâmpagos, como pinceladas sobre uma tela celestial. A dança da água e da vida recomeça. Não foi fácil. Muitos ficaram para trás. Mas os que resistiram agora caminham sobre um solo fértil. O que parecia o fim era apenas a preparação para um novo começo. Essa é a lei suprema da natureza. Não há fim, apenas transformação. As chuvas voltaram, sim, mas cada ano elas se tornam mais irregulares. Nos últimos 50 anos, a temperatura média da savana aumentou em 1,5 graus Celsius, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Com isso, as estações secas duram mais. As lagoas secam mais cedo. As gramíneas têm menos tempo para se regenerar. E os animais são forçados a migrar por distâncias maiores, muitas vezes além do limite da sobrevivência. Não é apenas a força da natureza em jogo, é a intervenção humana. A destruição do habitat, o avanço da agricultura e a caça ilegal têm moldado um cenário sombrio, mas ainda há esperança.
Se você sentiu a força dessa jornada, se acredita que preservar a natureza é preservar a nós mesmos, então junte-se a nós, compartilhe esta mensagem, inscreva-se em nosso canal e seja um guardião desta terra sagrada. Aqui cada vídeo é um tributo à vida, e a verdadeira força é compartilhar a beleza do